Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós hoje estaremos voltando ao estudo do Catecismo. Nós vamos estudar hoje o que é o pacto de Deus com o homem. O que significa esse pacto? Como aconteceu historicamente esse pacto? E qual o sentido do pacto para Deus e para o homem? Isso é o que nós vamos ver no nosso bloco de hoje. A pergunta é a seguinte: que ato especial de providência exerceu Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? No estado em que ele foi criado, ou seja, quando o homem foi criado por Deus, lá no Jardim do Éden, ou seja, Adão e Eva, qual foi o ato da providência que Deus tomou com relação a esse homem? O homem tinha liberdade total, tinha tudo ao seu alcance, era o senhor da natureza, dos animais, mas Deus colocou para esse homem um pacto. Qual é essa colocação? É a seguinte: quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida, com a condição de perfeita obediência, proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Então o homem, ali no Jardim do Éden, tinha tudo à sua disposição. Todas as árvores, todas as plantas, todos os animais. Mas Deus fez a ele uma proibição de uma árvore específica, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore nada tinha em si de pecaminoso, de feio, de venenoso, nem o fruto. Não tinha nada em si que trouxesse nele mesmo, imbuída, essa condição. A proibição veio da ordem de Deus. Essa ordem deveria ser cumprida. Não era uma ordem absurda, não era uma ordem que exigisse do homem algo além de suas forças. Era uma proibição que, com todos os recursos que estavam à mão do homem, deveria passar desapercebida ao homem, se ele não trouxesse no seu ego uma semente maligna, da qual se aproveitou Satanás. Por que esse pacto? Por que Deus não deixou o homem pura e simplesmente ali no Jardim do Éden, sem fazer um pacto nenhum? Porque a distância entre Deus e a criatura é tão grande que Deus já avisava nesse pacto uma redenção futura do homem. Porque o homem deve a Deus uma obediência, adoração e glorificação total. E isso só poderia acontecer através do reconhecimento da insignificância do homem perante a grandiosidade de Deus. Então Deus estabeleceu esse pacto com o homem, visando todos os acontecimentos a partir daquele ponto do pacto, que seria a redenção do homem pelo próprio Deus. Deus não fez um pacto com os anjos. Os anjos que caíram, caíram definitivamente. Deus precisa desse pacto com o homem?
Deus é imutável. Nós já vimos aqui em alguns dos estudos de Deus que a gente tem que ter em mente, quando pensamos em Deus, a imutabilidade de Deus. Deus é imutável. O pacto vai trazer ao homem uma série de consequências, uma série de atitudes positivas e negativas. Mas quanto a Deus, Deus é imutável. Deus não depende das suas criaturas, Deus não depende do pacto, não depende de nada. Vejamos o que nos diz a Escritura. Livro de Isaías, capítulo 40, versos 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Isaías está aqui falando aos religiosos do seu tempo, que pretendiam, pela sua vida de formalidade, de legalismo, influir nas qualidades e nos atributos de Deus. Que pretendiam, desta forma, através de rituais minuciosos, de seguimento da lei, eles pretendiam conseguir o favor de Deus. E Deus responde: quem me instruiu? Quem estava comigo na criação do mundo? Quem estava comigo quando eu decidi o pacto, quando eu decidi redimir o homem? Ninguém estava com Deus para lhe dar conselho. Porque hoje o homem se sente no direito de criticar a Deus, de achar isso, achar aquilo. Deus se revelou aos homens através da Escritura. Nós não temos o direito de achar nada com relação a Deus. Tudo o que nós temos que saber está na Escritura, e tudo foi feito para a glória de Deus. Como diz o apóstolo: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Mas então, Deus criou o homem, colocou ele no jardim do Éden, colocou tudo à sua disposição e fez com ele um pacto. Está aqui, tudo à sua disposição. Tudo tranquilo, tudo fácil. Mas essa árvore aqui, que é a árvore do bem e do mal, dessa não comerás, porque senão morrerás. Diz o senso comum que essa árvore era uma macieira, que a fruta que Eva tomou era uma maçã, que engasgou no pescoço de Adão e criou esse pomo de Adão, que na verdade é uma glândula que se chama tireoide. Não tem absolutamente nada a ver com o pacto de Deus, com a maçã e com a macieira. A Bíblia não nos esclarece que fruta era aquela. Por quê? Porque a fruta em si não tem nada a ver. Poderia ser uma maçã, uma pera, um figo, um pêssego, ou ainda uma fruta que desconhecemos. Porque a fruta em si não tinha nada de mal. A única coisa que pesava sobre aquela árvore era a proibição de Deus. Poderiam até existir outras árvores do mesmo fruto no jardim do Éden. Deus colocou a sua proibição em cima de um objeto específico, de uma árvore específica. Ele disse ao homem: desta árvore não comerás, para que não morras. Então, salientando esse fato que é muito importante, a árvore em si não tinha nada de mal, o fruto em si não tinha nada de mal. O que pesava sobre ele era a proibição de Deus. O que é um pacto? O pacto não é um contrato.
onde duas ou mais partes precisam concordar com o objeto desse contrato. Um pacto é uma imposição unilateral de Deus para o homem. Deus é o Criador Supremo. Deus é o Ser Supremo do Universo. A sabedoria de Deus é infinita. Nós não podemos jamais contestar um ato de Deus. Porque Deus é, por definição, a própria justiça. Então, se Deus estabeleceu aquela proibição é justa, pura e simplesmente porque ela foi decretada por Deus. Então, Deus estabeleceu um pacto unilateral, partindo da sua autoridade, da sua soberania, da sua sabedoria, para que o homem cumprisse esse pacto. Era algo simples, fácil, direto, um pacto. O homem estava lá no jardim do Éden e Deus disse a ele: não comerás dessa árvore. Todas as coisas, nós temos dito aqui, provêm da soberania de Deus. Todas as coisas já são determinadas por Deus ao longo do tempo. Deus foi pego de surpresa pela queda de Adão? Obviamente não. Se Deus é onisciente e é imutável, nada nesse mundo pode surpreender a Deus. Nenhum conhecimento novo entra na mente de Deus, porque Ele é imutável, Ele é onisciente. Então o homem não tem responsabilidade? O homem tem responsabilidade, sim. Apesar de todas as determinações divinas, o homem é o sujeito do pecado. O homem é responsável por cada um dos seus atos. E jamais, depois da queda, terá a condição de se reaproximar de Deus, de se redimir a si mesmo, de desejar ou fazer o que quer que seja de bom para agradar a Deus. Mas é sempre responsável pelos seus atos. Outra coisa, esse pacto não é uma necessidade de Deus. Deus não estabeleceu um pacto com o homem porque ele tinha alguma necessidade. Deus não criou os anjos porque ele tinha necessidade da existência dos anjos. Deus não criou o homem porque ele tinha necessidade da existência do homem. A constituição trina de Deus, onde ele é um Deus único, onde subsistem três pessoas distintas, dá a ele uma condição de autonomia perfeita em termos de amor. O único amor perfeito que existe em todo o mundo é o amor entre as pessoas da Trindade Divina. Esse é o amor de complacência que se chama. Então, Deus sendo um único Deus em três pessoas distintas, ele supre a si mesmo todo o amor que pode existir em todo o mundo, além do universo. O amor entre os homens é um amor de sentimentos, um amor de emoções. Tanto que uma pessoa se casa hoje porque se ama, daqui 2 anos ela está se separando porque se odeia. Então, o amor humano é algo efêmero, passageiro, mutável. O amor de Deus não. Deus é imutável, Deus é perfeito. O amor entre as pessoas da Trindade é perfeito. É perfeito. É um amor que o homem jamais conseguirá entender, jamais conseguirá imitar, jamais conseguirá atingir. Nós somente seremos salvos, somente cumpriremos esses pactos todos, que nós vamos ver daqui para frente, de uma única forma, pela misericórdia de Deus. Deus deu o pacto,
o homem rompeu um pacto e o homem fez uma ofensa ao ser infinito de Deus. Somente Deus poderá reparar esse fato. Porque o homem finito jamais poderá satisfazer a justiça infinita de Deus. Então, esse pacto não representa nenhuma necessidade ou carência de Deus, mas ele é voltado exclusivamente ao plano redentor de Deus, aonde ele, Deus, através do Verbo, a segunda pessoa da Trindade Divina, iria se manifestar ao mundo, cumprindo o plano de redenção que foi estabelecido lá na eternidade. Então, o que é o pacto? É algo que foi feito inicialmente para, através de todas as suas consequências, aproximar o homem de Deus, suprir essa distância infinita que existe entre Deus e o homem. O pacto é uma manifestação da misericórdia de Deus, onde ele visa a salvação eterna do homem, que ele, como criatura, jamais poderia conseguir. O que é a soberania de Deus? Para entendermos o pacto, nós temos que entender primeiro o ser de Deus, a soberania de Deus. O que é Deus comparado ao homem? Eu já disse aqui por várias vezes que tanto o mundo como a igreja cristã hoje perdeu de vista a grandiosidade de Deus. A igreja tem, através dos seus ministros, trazido Deus para a realidade do homem. A igreja tem humanizado a Deus, a igreja tem transformado a doutrina cristã em uma doutrina humanista, em uma doutrina de homens, onde a criatura é divinizada e o Criador trazido ao nível da criatura. Mas isso não é o que nos diz a Escritura. A Escritura nos diz que Deus é soberano, que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da tua vontade, da sua vontade. Quem é que estava lá no começo do mundo, antes da criação do mundo, para dar conselho a Deus? Para que venha hoje lhe cobrar o penhor? O homem participou da criação de si mesmo? Só na mente dos comunistas que o homem foi criado pelo próprio homem. Karl Marx, o pai do comunismo, no seu livro O Capital, que é a Bíblia dos nossos governantes atuais, ele diz que o homem criou o homem, que Deus não existe. Mas só uma mente muito insana e muito estúpida pode imaginar algo parecido, que alguém tenha criado a si mesmo. Mas a Escritura nos diz que Deus é soberano, que Ele é o Criador de todas as coisas. E as coisas também criadas não são como imaginam as religiões orientais, uma extensão do ser de Deus, onde tudo é divino. Não é assim. Deus criou o universo fora de si mesmo. Todas as criaturas não são nada perante Deus. Ele não precisa das suas criaturas, ele não precisa do universo. Deus é plenamente realizado em si mesmo. O amor de Deus. O que é o amor de Deus? Nós vimos que o amor do homem é efêmero. O homem hoje ama, amanhã odeia, mas Deus é imutável. Quando ele ama eternamente. Mas ele odeia o pecado. Então, ele também tem a ira. A ira de Deus é uma qualidade do seu ser tão nobre, perfeita, verdadeira e justa quanto o amor.
O amor de Deus não é um amor de sentimentos como o amor do homem. O amor de Deus é um amor perfeito, que se manifesta em atos práticos. Por exemplo, o pacto. O pacto é uma manifestação do amor de Deus. Não é algo que envolva sentimentos, não é algo que envolva mutabilidade, é algo que foi feito destinado a alguma outra coisa. Esse é o amor de Deus, um amor que se manifesta em atos práticos. Esse é o amor que Deus exige dos cristãos. Um amor que se manifesta em conhecimento de Deus, em glorificação a Deus, em adoração a Deus, em coisas que não deverão mudar ao longo da vida do homem. O homem deve agradecer a Deus pela sua criação. Como diz o apóstolo Paulo, nele nos movemos, respiramos, existimos. Toda a nossa vida depende da vontade de Deus, momento a momento. Momento a momento. E alguém se lembra de agradecer isso a Deus? Alguém se lembra dos momentos felizes que tiveram nas suas vidas? Para agradecer a Deus? Ou nós só nos lembramos de Deus no momento da catástrofe, no momento da desgraça? Daí todo mundo se lembra de Deus, até o ateu. Mas não é assim. Não é assim a finalidade do homem perante Deus. O homem deve louvar e adorar a Deus em todas as coisas da sua vida. Não com um amor emocional. Hoje ama, amanhã odeia, amanhã nega. Não. Deus é imutável. Ele ama a quem ama, odeia a quem odeia. Os anjos que permaneceram com Deus são amados por Deus. Estarão com Deus eternamente. Os anjos que caíram, incorreram na ira de Deus, foram odiados por Deus. Da mesma forma, o pecador que será salvo, ele já é amado por Deus desde a eternidade. A santidade e a justiça de Deus não necessitam ser confirmadas pelo homem. É muito pretensioso aquele homem, por religioso que seja, que pretenda atestar a santidade de Deus, que pretenda reconhecer a justiça de Deus. Ele não precisa de nada disso. Deus é soberano, Ele reina em todo o mundo. E a vontade de Deus é a razão de todas as coisas, motivo pela qual ela não é movida por nenhuma outra razão além da própria vontade de Deus. Então isso é a origem do pacto de Deus com o homem. Deus fez um pacto com Adão, visando um objetivo futuro. Mas não é uma necessidade básica do ser de Deus. Porque Deus existe em si mesmo. Ele nunca vai morrer. Deus é santo em si mesmo. Ele jamais irá pecar. Deus é verdadeiro em si mesmo. Tudo que provém de Deus é verdade. Deus é justo em si mesmo. Tudo que provém de Deus é justiça. Então o pacto foi estabelecido por uma necessidade do homem. Deus é um ser completo em si mesmo. O homem precisa de Deus. O homem precisa de Deus. Mas Deus não tem necessidade do homem, além do que permite a sua misericórdia. Vejamos o que nos diz o apóstolo. Livro de Atos, capítulo 17, versos 24 a 26. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo
é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ou seja, Deus criou o homem para que ele se multiplicasse e ocupasse a terra, conforme os limites que ele estabeleceu nos tempos que ele estabeleceu. Os babilônios dominaram a terra por um determinado período, depois foram dominados pelos persas, depois foram vencidos pelos gregos, depois foram vencidos pelos romanos. Deus estabeleceu os tempos e os limites da habitação do homem na terra. Mas nós temos que ter em mente, então, para a continuidade do nosso estudo do pacto, essas coisas que foram estabelecidas aqui hoje. O pacto não é uma necessidade de Deus. O pacto é uma necessidade do homem. A quebra do pacto não constitui surpresa para Deus. Todas as coisas que aconteceram, que acontecem, que acontecerão na história da humanidade foram determinadas por Deus para a manifestação da sua própria glória e para a redenção das suas criaturas. Terceira coisa, apesar de que todas as coisas, inclusive o pacto, foram determinados por Deus, com pleno conhecimento de tudo o que aconteceria na sequência, o homem continua sendo responsável por todas as suas atitudes e por todas as consequências que trazem essas atitudes. Nós iremos continuar no nosso próximo bloco. Por enquanto, oremos. Que Deus permita, por sua graça, que busquemos ao seu reino e a sua glória em primeiro lugar em nossas vidas, esquecendo-nos do brilho do mundo e no nosso ego, que clama pela nossa própria honra, que clama pela aclamação dos homens, que Ele, na sua justiça, tenha misericórdia de nós e nos veja através do trabalho do seu Filho amado Jesus, perdoando as nossas fraquezas, o nosso egoísmo, a nossa crueldade e iluminando as trevas da nossa mente com a maravilhosa luz de Cristo. Isto é o que pedimos humildemente em o nome de Jesus. Amém.